Então, pessoal, né, boa noite novamente aí. Então, a gente vai para a nossa terceira aula. Então, hoje a gente vai falar um pouco aí sobre a estrutura de capital, né? Então, o que é essa estrutura, né, de capital em uma empresa? Então, a gente tem que entender que a estrutura realmente de capital de uma empresa, né, é um dos temas aí mais complexos da tomada de decisão financeira. Isso ocorre devido à interação com outras variáveis de decisões em finanças, como, por exemplo, aumentar a qualidade de um produto mais, para vender mais, né, e fidelizar o cliente ao invés de tentar melhorar a estrutura de capital. Então, por que a estrutura de capital ela é importante, né? Então, a estrutura de capital de uma empresa, ela vai influenciar realmente no custo de capital e no seu valor, né? Então, por isso é um assunto muito relevante, principalmente nas tomadas de decisões empresariais. Então, por definição aí, segundo Antônio e Ana Lopes de Sá, diz que capital é um fundo de valores ou conjunto de bens, créditos e débitos colocado à disposição da empresa com a finalidade de gerar resultados econômicos. Então, qualquer tipo de capital, seja proveniente de bens, seja um aluguel de um bem, seja um débito, que eu possa realmente considerar como capital, ele automaticamente tem que produzir realmente resultados econômicos, ou seja, tem que me dar uma certa lucratividade, né? Então, em relação a, né, o porquê da estrutura de capital, ela é importante, né, nas decisões, né, sobre essa estrutura de capital, ela então pode gerar um alto custo de capital da empresa, ocasionando uma queda do VPL, do valor presente líquido, de investimento, inviabilizando projetos de investimento e reduzindo o valor da empresa, né? Então, o custo em relação ao mercado financeiro e investimentos, né, e aí por diante, em relação às tomadas de decisões, então tem que ter boas decisões, né, acerca dessa estrutura de capital. Então, pode reduzir o custo de capital resultante em relação ao valor presente líquido, né, maiores e mais projetos aceitáveis, né? Então, consequentemente, com mais projetos sendo considerados viáveis, mais valor a empresa cria aos seus acionistas. Então, se no momento tiver uma boa quantidade de projetos viáveis, né, que vai gerar um valor econômico futuro, então com certeza eu vou ter vou criar mais valor aí na empresa. Aliás, a empresa a própria empresa em si, né, ela vai ter mais valor, né? E a empresa, então se ela vai ter mais valor, então a empresa realmente vai criar, né, também mais valores aos seus acionistas também. Então é um crescimento constante, né? Então, se um cresce, o outro cresce também. Então, se a empresa realmente está tendo um bom capital investido, está gerando uma certa lucratividade também, se a empresa realmente tem uma sociedade, então os acionistas também vão lucrar também, mediante a esse crescimento também. Então, o capital de uma empresa é financiado com recursos de terceiros ou com recursos de acionistas ou sócios. Então, nós temos o que? O capital próprio. Então, a gente já sabemos que o lado do passivo, o lado das origens e do ativo é o lado das aplicações. Então, mais aqui a gente vai ver também itens do passivo, né? Exceto o passivo circulante, são fontes de capital. Então, existem dois tipos de capital. O capital de terceiro e o capital próprio, né? Que isso aí também vai fazer parte da estrutura de capital, né? Porque vai ser uma maneira como a empresa realiza a combinação entre esses dois tipos de capitais. Então, o capital de terceiro representa as dívidas, né, e fontes de financiamento da empresa. Já o capital próprio, né, é a parte do capital que fecha. Então, a estrutura de capital, né, é o balanço patrimonial. A gente pode realmente visualizar uma certa estrutura de capital
né, ficando mais claro, né, quando se observa o balanço patrimonial da empresa, né, em questão. Então, uma vez que a estrutura de capital trata da composição dos capitais, significa que estamos falando do lado dos passivos, dos lados dos passivos. E o passivo circulante, ele fica de fora dessa análise, pois na estrutura de capital entram apenas as dívidas de longo prazo. O passivo não circulante, o antigo passivo exigível e a longo prazo, representa o capital de terceiros. Por fim, né, o patrimônio líquido aí representa o capital próprio. Então, em relação a esse balanço patrimonial, nós temos os ativos. Em relação a esses ativos, nós temos o passivo circulante, o exigível de longo prazo, nós temos o patrimônio líquido, as ações preferenciais, capital ordinário, as ações ordinárias e o lucro retido. O exigível de longo prazo faz parte do capital de dívida, né, de emprestados de terceiros, né, que são os empréstimos. Quando a gente vem para o balanço patrimonial em relação ao patrimônio líquido, as ações preferenciais, capital ordinário, ações ordinárias e lucro retido, vai fazer parte do patrimônio líquido, que é o capital próprio da empresa, né? E pegando o balanço patrimonial em relação ao exigível de longo prazo, mais o patrimônio líquido, as ações preferenciais, capital ordinário e ações ordinárias e o lucro retido, vai fazer parte aí de toda a estrutura, né, de capital total. Então, toda a minha estrutura do capital aí total vai desde o exigível de longo prazo até meus lucros retidos, retirando aí só os passivos circulantes. Então, retiro os passivos circulantes, o resto que ficar é a minha estrutura de capital aí total, né? Então aí a gente também pode ver também nesse slide, como eu já disse, né, que o lado direito do balanço patrimonial mostra as fontes de financiamento dos recursos da empresa, que é o passivo circulante, terceiros, curto prazo, passivo não circulante, terceiros, longo prazo, patrimônio líquido próprio, longo prazo. Então, o estudo das estruturas de capital leva em conta o financiamento dos fundos de longo prazo, ou seja, dos financiamentos classificados no grupo passivo, não circulante e no grupo patrimônio líquido. Então, assim, por estrutura de capital, a gente pode entender aí a combinação do capital de terceiros de longo prazo, passivo não circulante, com o capital próprio. Então, segundo a teoria de Modigliani e de Miller, que a gente chama de MM, pode ser um tema muito estudado, né, em relação ao mundo das finanças, né? Alguma teoria rodeia o assunto. Então, uma das principais, né, foi a proposta de Modigliani e de Miller, né, no qual esses autores eles afirmam que a estrutura de capital não afeta o valor da empresa. Então, a estrutura de capital, segundo MMM, né, não vai afetar o valor da empresa. Então, essa suposição ela vai ser fruto de uma análise, né, em um mercado perfeito, sem imposto, sem custo de transação e com ampla e perfeita divulgação, né, de quê? De todas as informações que possam afetar o valor da empresa. Então, a teoria de Modigliani e de Miller, eles também afirmam, né, que toda e qualquer alteração na política de investimento por parte da empresa que possa resultar, né, em algum benefício vindo de um maior ou menor atividade, há alterações na estrutura de capital, seria imediatamente conhecida pelos acionistas. Então, alterando suas expectativas de retorno. Foi o que eu disse anteriormente. Então, tudo que abala a área financeira. E se a empresa realmente tem acionista, então o primeiro departamento que é afetado são eles. Então, é por isso que eles vão realmente perceber antes de qualquer outro departamento. Porque vai alterar suas expectativas de retorno. Então, esse movimento deixaria o custo de capital da empresa no mesmo patamar.
Então, se esse custo de capital da empresa no mesmo nível, nenhum novo projeto de investimento passaria a ser aprovado apenas por alteração na estrutura de capital, então, em outras palavras, a estrutura de capital não afeta o valor de uma empresa para Modigliani e de Miller. Então, na prática, pessoal, pelo menos para o mercado brasileiro, é diferente. Então, o próprio endividamento pode sim ser vantajoso em alguns aspectos, viu? Então, se a empresa aumenta o percentual de capital de terceiros em sua estrutura de capital, ele pode reduzir o imposto de renda a pagar e também reduzir o custo de capital. O retorno pelos acionistas costuma ser mais caro que o capital de terceiros, financiamentos e dívidas de longo prazo. Então, esse endividamento para esse tipo aí é vantajoso, porque a empresa vai aumentar o percentual de capital de terceiros em sua estrutura de capital e ele pode reduzir, ou seja, então vai poder reduzir aí o imposto de renda a pagar e também reduzir os custos de capital, né? Então, quando a gente realmente os determinantes de fato dessa estrutura de capital, existe também uma segunda leva de teoria, que afirma que as decisões de estrutura de capital afetam sim o valor da empresa. Então, aqui a gente está vendo o quê? Que a segunda leva de teoria que afirma que as decisões de estrutura de capital podem afetar também o valor da empresa. Então, essas pesquisas procuram por possíveis determinantes da estrutura de capital, como, por exemplo, o tamanho da empresa, a lucratividade, a oportunidade de crescimento, a volatilidade dos resultados operacionais, né? Então, quando a gente fala em relação ao tamanho da empresa, então, quanto maior a empresa, mais difícil tende a ser o acesso à linha de créditos mais baratas, né? Aumentando o endividamento. Em relação à lucratividade, quando melhor forem os indicadores de lucratividade da empresa ao longo dos anos, melhor tende a ser seu sabor. Oportunidade de crescimento. Empresa com boa oportunidade de crescimento e baixo baixo, né? Então tende a ser mais endividadas. Em relação à volatilidade dos resultados operacionais, então quando menor for a volatilidade dos resultados da empresa, maior tende a ser o acesso à linha de crédito e também o endividamento de longo prazo. Então, a gente pode ver aí em relação à própria estrutura de capital de uma empresa, é aquela cuja a relação entre o passivo não circulante e o patrimônio líquido conduz ao menor custo de capital. Então, o custo de capital é o custo com que a empresa remunera as suas fontes de financiamento de longo prazo, né? Então, toda essa estrutura de capital de uma empresa é como ela representa a composição do capital próprio com o capital de terceiro. Então, comumente, o capital de terceiro é mais barato que o capital próprio, né? Então, fazendo com que o maior nível de endividamento reduz o custo de capital. Então, mas existe algum risco em uma empresa, né, operar, né, com um elevado nível de capital de terceiro em relação ao capital próprio, em relação ao alto endividamento? Existe sim. Né? Existe sim. Que a questão principal nessa situação é que quem detém o capital de terceiro não corre o risco operacional da empresa. Em outras palavras, se a empresa ter prejuízos durante alguns anos, né, e ela estiver muito endividada, deverá continuar pagando os juros dos financiamentos e empréstimos que contraiu. Já se a empresa optar por elevar a participação do capital próprio em relação ao capital de terceiros, né, apesar de ela elevar seu custo de capital, né, e talvez viabilizar alguns projetos em anos de prejuízos, em relação aos detentores do capital próprio, não precisam ser remunerados,
pois estes correm o risco operacional junto com a empresa. Então, não há fórmula mágica, né, para definir realmente a estrutura de capital ótimo para as empresas, né? O que há é um trade-off, né, entre aumentar o endividamento, reduzir o custo de capital, mas correr o risco de ter que pagar juros em anos de prejuízos. Como também e aumentar o custo de capital, mas não precisa pagar dividendos aos acionistas em anos de resultados financeiros ruins. Né? Então, vocês estão vendo que realmente não tem essa fórmula de um capital ótimo para a empresa. Né? Então, realmente tem que buscar a melhor estrutura que possa se enquadrar naquela situação que a empresa está naquele exato momento. Então, as principais fontes específicas de capitais são dívidas e empréstimos de longo prazo, as ações preferenciais, as ações ordinárias, lucros retidos. Nem todas as empresas se utilizam de todas essas fontes de financiamento. A gente tem que salientar isso também. Então, o custo de capital, como eu já disse anteriormente, né, corresponde à média ponderada das taxas de custo das diversas fontes de financiamento de longo prazo que integram a estrutura de capital da empresa. Custo de capital é taxa de retorno que uma empresa deve obter nos projetos em que investe para manter seu valor de mercado e atrair fundos. Então, quando a gente ainda vem para o custo de capital, então cada uma das fontes, ou seja, para cada fonte que eu tiver, eu tenho um custo próprio. Né? Então a gente tem que ter muito cuidado com esses custos, né? Que a gente tem que obter os custos de se obter o empréstimo. Então, se eu vou atrás de um capital de terceiro, eu tenho que realmente verificar todos os prós e os contras para poder adquirir este empréstimo, né? Principalmente porque empréstimo é de longo prazo. De longo prazo, em geral, é diferente do custo de reter lucros. Ele é completamente diferente de reter lucros. Então, no momento de estudar o custo do capital, então deve levar em consideração qual o custo naquele momento. Então, tem que saber qual é o meu custo naquele momento e não o custo histórico refletido. Porque tem muita gente que pensa que eu vou ter que saber que é meu custo histórico para poder adquirir um determinado empréstimo. A gente fala empréstimo de empresa. Né? Não, eu tenho que saber qual é o meu custo naquele exato momento e não o custo histórico refletido na contabilidade da empresa. Então, aí nós temos os custos médios ponderados de capital, né, que a gente chama de CMPC. Aí vocês têm as fontes de financiamento, tem as ações preferenciais, as ações ordinárias, o lucro retido e os empréstimos em moeda local. Né? Então, posteriormente eu vou mostrar como é que se faz todo esse cálculo, mas eu vou explicar agora só por alto assim, para vocês entenderem realmente e começarem a entender a situação, e a gente vai trabalhar isso com exercícios práticos posteriormente. Então, aí, nós temos as ações preferenciais, o custo efetivo dela foi de 18,36%, o peso foi de 30%, o custo ponderado foi de 5,51%. Enquanto que as ações preferenciais, as ações ordinárias, foi de 19,44%, peso 50%, custo 9,72%. Lucro retido 17%, peso 12%, custo ponderado de 2,04%. E os empréstimos em moeda local, 16,75%, peso já foi de 8%, e o custo ponderado foi de 1,34%. Ou seja, todo o meu custo médio ponderado de capital para esse tipo de ação aí foi de 18,61%. Então, esse custo de empréstimo de longo prazo, então o custo de empréstimo de longo prazo é o custo efetivo. Então, para a obtenção do empréstimo, aqui considerada a taxa de juros efetivos, as taxas de serviços cobrados pela instituição financeira, o custo de reciprocidade e o efeito no cálculo do imposto de renda, né, e da contribuição social sobre o lucro líquido. Né? Então, a gente tem que ter muito cuidado com essas informações antes de obter um empréstimo, quando a gente fala de empréstimo para a empresa, de capital de terceiros para a empresa. Então, a gente tem aí, né, eu vou dar uma lida nesse slide, que tem dados.
Então, o custo de empréstimo de longo prazo, né, é efeito do imposto de renda. Então, uma empresa não utiliza capital de terceiros de longo prazo, mas deseja estudar essa possibilidade. Então, ela poderá obter empréstimo de longo prazo a uma taxa de juros de 12% ao ano, enquanto que o imposto de renda, SLL, são calculados sobre o custo real, com uma alíquota de 25%. Eu vou ter 15% mais 10% de adicional, viu? Totalizando 25%. E 9%, respectivamente. Então, nesse cenário, o custo de utilização do capital de terceiro será igual a 7,92%. Então, como 25 mais 9 dá 34%. Então, 34% do que se paga de juros será abatido via imposto de renda. Assim, o custo efetivo do capital corresponderá a 66 de 12%, aliás, a 66% de 12%, que é igual a 7,2%. Então, nós temos aí os custos de lançamento de debêntures, né? Então, o valor nominal de debêntures foi de 1.000, desságio de 100, valor pago pelo aplicador 900, comissão pelo lançamento 80, valor líquido recebido 820, prazo de vencimento 5 anos, juros no final de cada ano 120. Então, nessa situação, o rendimento efetivo para a aplicação será de 13,33% ao ano, pois ele irá aplicar 900, irá receber 120 de juros por ano. No último ano, ele irá receber de volta os 900. Então, a empresa irá pagar 1.000 pela debênture no prazo de 5 anos e mais 120 tendo recebido 820 hoje. Para a empresa, o custo será de 17,72% ao ano, sem considerar o efeito do imposto de renda. Então, a gente aí não está considerando aí o efeito do imposto de renda. Então, revela o retorno desejado, né, pelos acionistas de uma empresa em suas decisões de aplicação do capital. Então, em companhias com ações bastante pulverizadas, a definição do custo de capital próprio não pode ser feito diretamente, viu, pessoal, pelos acionistas. Então, existe, portanto, métodos científicos utilizados para se calcular o custo de capital próprio. Então, custo de capital próprio, nós temos aí o custo de ação ordinária menos o modelo de mensuração, né? Nós temos da mensuração de precificação com crescimentos constantes. Então, para se calcular o valor da ação, desconta-se o fluxo de dividendos que se espera receber com uma taxa de crescimento anual esperada. Então, nós temos aí o custo de ação ordinária, que é o modelo de mensuração, de precificação com crescimento constante. Nós temos aí o KS, que é igual ao DL, dividido por P0 mais G, onde o KS são os custos da ação, custo do capital próprio, o DL, dividendo esperado pela ação no ano 1, P0 é igual ao preço anual da ação e o G é a taxa anual de crescimento constante dos dividendos. Então, podemos ver aqui que, como exemplo, nós temos aí a ação negociada a R$100, com dividendo anual previsto de R$15 e taxa de crescimento dos lucros e dividendos, né, previstas de 2%. Então, o custo da ação será igual a... Então, a gente viu que nós vamos ter aqui, né, os dividendos anuais, né, previstos de 15, dividido pela minha ação, pela ação negociada de 100, né, o crescimento dos lucros e dividendo previstos de 2%. Então, totalizando aí 17% ao ano. Então, quando a gente vem agora para o custo de ação ordinário, que são os modelos de mensuração, modelo de precificação de ativos de capital, nós temos aí que o KS são o custo da ação, custo do capital próprio, o RF é a taxa de retorno básica,
que é ativo livre de risco. O B minúsculo aí é o coeficiente de risco da empresa e o RM é a taxa média de retorno do mercado. Exemplo, uma empresa tem o coeficiente de risco da empresa igual a 1,2. O mercado comporta-se com o RF aí, igual a 12 e o RM 16%, qual o custo da ação. Então, salientando aqui que o nosso RF, nós vamos ter aqui que o nosso RF é a taxa de retorno básica, e o RM é a taxa média de retorno do mercado. Então, nós temos aí que foi um total de 16,8% aí, esse modelo de precificação de ativos de capital, Então, o custo de capital próprio menos o custo dos lucros retidos. Então, os lucros retidos são reinvestimentos na empresa. Então, para a empresa, o custo dos lucros retidos é equivalente aos custos das ações ordinárias. Então, nós temos o quê? Que os custos de capital próprio, emissão de novas ações. Então, quando a gente fala em relação a novas ações, o custo de emissão de novas ações ordinárias e preferenciais no mercado irá incluir o desságio. Então, se eu estou adquirindo novas ações, eu vou ter um desságio, pois a ação nova sempre é vendida por um preço menor. Então, toda ação nova, ela sempre vai ser vendida com preço que eu praticado no mercado aí, e como também as despesas, que são as despesas de locação das ações do mercado também. Então, pessoal, em relação a esse custo realmente de capital, a gente pode tirar disso tudo aí que a estrutura de capital de uma empresa é como ela representa a composição desse capital, próprio com capital de terceiro, que são comumente, o capital de terceiro é mais barato que o próprio capital próprio, fazendo com que a maior de endividamento custo de capital. Quando a gente fala em relação a estrutura realmente de capital, se existe realmente uma estrutura ótima, então não existe uma estrutura ótima de capital. Então, tudo realmente vai depender do momento que a empresa está vivendo, para poder realmente estruturar a melhor estrutura do seu capital, que possa realmente levar a empresa aí a uma certa lucratividade. Então, a gente vê aí na próxima aula. Então, um abraço aí para todos.